Bom dia. Bom dia. Hum, Pessoal, só vou organizar algumas coisinhas aqui, eu já volto aqui, tá bom? Beatriz e o José vão apresentar os trabalhos, né? Não, é o Patrick, que está chegando. Ah, então tá certo. É que seu nome também tá no trabalho, eu achei que você que ia apresentar. Só pra gente se organizar aqui antes de começar. Rodrigo, bom dia. Deixa eu só conferir uma coisa com você. Você vai fazer a apresentação do trabalho?
Bom dia, pessoal. Tô vendo que todos os autores já estão por aqui, os apresentadores. Vamos aguardar mais um minutinho, a gente pode começar as apresentações. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Nós estamos numa sala com mais debatedores, então talvez tenha algum problema de áudio, vocês me falam, tá? Você me ouve, Ciliane? Bom dia. Bom dia, ouvo bem, ouço também. Só vou programar aqui o nosso timer e a gente pode começar aqui, pra gente não perder. Pessoal, eu vou começar a apresentação aqui, então vai ser o início da nossa sessão de apresentação de trabalho número 1. O nosso tema é empreendedorismo e a área é a figura do empreendedor, perfil, personalidade, comportamento e competência. Hoje nós temos a apresentação de 4 trabalhos. O moderador não pôde participar dessa sessão, então eu vou fazer os 2 trabalhos como moderadora e debatedora também. Então, vou combinar com vocês o seguinte: nós temos 8 minutos de apresentação, que será o vídeo. Tem um vídeo que a gente não conseguiu rodar por causa do som, que eu vou pedir para apresentar, para a pessoa poder comentar sobre o trabalho. São 8 minutos, né? E aí depois tem mais 8 minutos de discussão, a gente conversando sobre o artigo. Vai ser assim com todos os 4 artigos e no final a gente vai ter um debate geral conversando e vendo quais os principais links dos trabalhos e o que a gente pode fazer mais para frente também. Então, queria conversar com vocês a questão do tempo, para a gente não acabar não passando, porque eles pediram para a gente ser bem pontuais, porque encerrando a nossa sessão já vai iniciar uma próxima no lugar. Então, pedir para vocês, eu posso estar colocando a plaquinha do tempo, estar avisando pelo chat, ou também posso estar falando aqui, como vocês preferem, eu posso fazer. O que vocês acham melhor? Colocar as plaquinhas de tempo, ou parar falando, ou pelo chat. Eu vou usar, então, as plaquinhas de tempo, né, usando aqui na tela, tá bom? A gente já pode começar as apresentações. O primeiro trabalho vai ser do José Milton de Souza, que está aqui na presente, né? Seria The Role of Fear of Failure on Students' Entrepreneurial Intentions. Eu vou passar o vídeo para vocês, vou colocar o link aqui também no chat, se alguém quiser acompanhar pelo YouTube do SEMEAD, ok? Pessoal, tem algum apresentador desse trabalho?
Bom, como não temos o apresentador, a gente já vai para o segundo tema, pode ser? E a gente volta no final. O segundo tema é Jornadas Heróicas, estudos das competências obtidas no esporte como um instrumento de aprendizagem baseada na prática. Rodrigo, você vai fazer a apresentação, é isso, né? O seu vídeo... A princípio, sim, eu só estou aguardando, eventualmente a Maria Amélia vai entrar. Ah, entendi. É porque o seu vídeo ele tá sem som, o vídeo do trabalho de vocês. Ele veio certinho, mas ele tá sem som, então a gente não conseguiu, a gente não consegue reproduzir ele porque a gente não consegue ouvir. Então seria para fazer a apresentação em 8 minutos desse trabalho, e aí depois a gente faria os comentários. Conseguirias fazer essa apresentação ou queres aguardar ela entrar e eu passo para o próximo trabalho? Sem problema, eu posso fazer. Então tá certo. Eu vou começar a cronometrar, são 8 minutos. Só um minutinho, por favor. Oi. Eu não levantei a mão aqui, me perdoe. Ah, desculpa. É que é o seguinte, aqui na programação, a ordem não está sendo essa. A ordem seria, acho que o Rodrigo agora, depois o segundo seria eu, e esse que você citou, eu acho que é o último. Só se mudou a programação, mas É que eu recebia a ordem nesse formato, mas a gente pode jogar esse último, né, que o autor não estava por último, porque vai ser o Rodrigo, você é o próximo, e aí a apresentação da Beatriz, Micro-Entrepreneurs in the Creative Industry, é a última apresentação. Então, a gente faz a inversão, a Beatriz e o Patrick, né? Fazem em terceiro lugar, então, e a gente inverte para ficar na programação, é isso? Ok. Pode ser? Uhum. Porque aí você vai ser o próximo depois do Rodrigo. Ok, obrigado. Já estava aqui, eu acho que já acabaram modificando algumas coisinhas aqui no sistema mesmo, mas eu fiz a inversão para dar certo. Tá. Tá certo? Então, Rodrigo, gostaria de apresentar? Eu faço o início do cronômetro aqui, e aí quando Sim. estiver faltando 3 minutos, eu posso... Você prefere que eu fale ou que eu coloque a plaquinha? Não precisa falar nem colocar a plaquinha, não. Eu vou acompanhar. E eu vou dividir a apresentação. Beleza. A professora Maria Amélia acabou de entrar. Eu vou fazer uma abertura, vou tentar fazer nos 5 minutos iniciais e, em seguida, deixar os 3 minutos restantes para ela. Maria Mel, tudo bem? O vídeo, ele teve um problema e está sem som, tá? Então, a gente vai falar sobre o trabalho. Eita, desculpa, que estranho. Eles não informaram a gente. Eu consegui ver e mandei para a líder de tema e ela ia conversar com o pessoal da administração para mandar para vocês. Acho que acabaram não... Também tiveram alguns vídeos que tiveram problemas, então por isso que a gente está fazendo assim. Tá bom. De qualquer forma, então, bom dia a todos. São 8h38 e meia, eu vou começar agora. Esse é o trabalho Jornadas Heróicas, que eu tenho um orgulho absurdo de estar fazendo com a professora Maria Amélia, professora que foi minha professora, inclusive, no programa de doutorado na PUC de São Paulo. Essa pesquisa começou há 14 anos atrás, quando eu fui convidado para fazer uma palestra para apresentar o que, na minha opinião, como esportista, havia contribuído para o meu desenvolvimento como executivo, a função que eu ocupava naquele momento. Fiz essa palestra primeiro na SPM, depois fui convidado para fazer essa mesma palestra na GV, quando estava presente o presidente de uma editora, que me convidou para escrever um livro. Eu, como assim, ainda não cursava o mestrado, mas tinha esse viés mais acadêmico, naquele momento eu convidei o Dr. Wagner Castropil, atleta olímpico de Barcelona em 92, doutor em medicina,
para que nós nos uníssemos e fizéssemos uma pesquisa mais estruturada. Entrevistamos 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa com a prática esportiva e perguntamos o que eles haviam aprendido no esporte que havia contribuído para o seu desenvolvimento profissional. A partir destas 125 entrevistas, chegamos em 5 competências: a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Nós apresentamos o resultado dessa pesquisa, já era 2010 para o Abílio Diniz. Ele gostou muito, ele é um esportista, creio que todos conhecem, e ele concordou em fazer o prefácio do livro, do primeiro livro que nós chamamos Esportismo. E a teoria, essas 5 competências, então, a gente engloba na teoria do esportismo. Depois desta publicação, isso derivou para apresentações, workshops, artigos acadêmicos que foram feitos também, até que em 2016, coincidentemente com a minha entrada no doutorado, qual eu tive a alegria gigantesca de ser aluno da professora Maria Amélia, nós decidimos fazer uma atualização da pesquisa, mudando o método de pesquisa do método assim mais quantitativo, por assim dizer, por um método qualitativo, mais como estudos de caso mesmo para cada uma das competências. Então nós selecionamos para cada uma delas um executivo assim icônico, com uma experiência pregressa no esporte e perguntamos para eles, né? E entrevistamos eles, fizemos uma entrevista em profundidade com cada um deles. Então, por exemplo, para falar sobre atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, que é a presidente da Rinodê e pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, José Salib Neto, que é fundador da HSM e que é praticante de tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, presidente da Avon e praticante de pismo. Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, que foi diretor da Parmalat e foi vice-campeão olímpico. Trabalho em equipe, entrevistamos o Flávio Canto, medalhista olímpico também e presidente do Instituto Reação. E, finalmente, conseguimos entrevistar, pouco antes do início da pandemia, né, o Jorge Paulo Lema, que pela senioridade dele, ele acabou falando sobre as 5 competências, além de fundador da Ambev, de outras empresas. Ele também foi praticante de tênis, né, participou inclusive da Copa Davis. Então, o artigo ele apresenta, assim, de forma enxuta, o resumo de cada uma destas entrevistas que foram feitas. E foi um trabalho de longa duração, até porque, vocês imaginam, pelo perfil do entrevistado, foi uma amostra intencional, demanda uma certa logística, um certo poder de persuasão para poder entrevistá-los, o que nós fizemos pessoalmente. No início de 2020, a professora Maria Amélia fez uma grande e ampla reflexão sobre assim, esse aprendizado na prática, o qual ela estuda também com muito brilhantismo, né? E a partir dessa reflexão dela, ela fez um comentário sobre a obra, que nós estamos apenas não desenvolvendo no formato de artigos acadêmicos, como também tivemos a oportunidade de lançar o livro Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem baseada na prática, que foi lançado pela editora Alta Books, foi lançado justamente no mês da abertura dos Jogos Olímpicos. Então, essa, de forma muito resumida, é a minha contribuição para a apresentação da pesquisa. Eu passo para a minha mentora, para a minha, desculpa a babação de ovo, mas eu não tenho como evitar, para a minha ídola, a professora Maria Amélia, dar o segmento. Oi, gente. Tá ruim para ouvir vocês? Tá muito ruído? Tá ok, professora. A gente consegue ouvir, sim. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer ao Rodrigo, né, porque ele tem desenvolvido essa pesquisa já há bastante tempo, então ele tem total domínio sobre a temática, experiência, né, por ser um ex-atleta e um administrador de sucesso, né, com uma carreira consolidada. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente trazer é que essa pesquisa ela tem muito de ser uma pesquisa participante no sentido
Professora Maria Amélia, desse está programa travando um pelo pouco Rodrigo a... e foi buscar. Oi, professora? Acabou falhando um pouco o áudio. O vídeo cortou para mim em vários momentos. Ela acabou travando, né? Pode, por favor, eu gostaria só, se você pudesse, que acabou de expor. Ciliane, é o Voltamos? vídeo. Voltamos? Voltou. Voltou, aham, professora, obrigada. Aham. Voltou, agora sim. Pronto. Oi, oi, oi. Eu não estou ouvindo ninguém. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Pro. Desculpa, querido. Então, acho que foi o bebê, gente, que eu estou com um bebezito aqui. Bebezito participando do seminário. Então, e aí, eu acho que essa motivação que veio da vivência do Rodrigo e dessa percepção de aproximação de esportismo e administração, garantiram que nós, no decorrer dos nossos estudos, pudéssemos trazer a questão da aprendizagem pela prática. E como método, funcionou muito bem, se aproximou bastante dos resultados que eram esperados. Então, assim, o que a gente levanta de pontos interessantes? Como método, a história de vida, como pesquisa qualitativa, garante que a gente tenha elementos para entender como que a vivência dessas pessoas, como trajetória única de experiência, pode nos ensinar e pode nos mostrar as competências necessárias para ser sucedido. Os cinco entrevistados selecionados, eles trouxeram esses elementos e o Lehmann, quando ele faz essa visão totalitária, ele mostra que nenhuma competência é excludente, e sim, ela vai somando as demais competências. Então, eu acho que, nesse sentido, o artigo ele nos permite a entender como cada competência foi sendo desenvolvida a partir do esporte e como elas vão sendo crescentes, ou seja, a pessoa que tem atitude, ela vai ampliando, né, para o planejamento, para a questão da visão, para a questão... Então, não é uma competência única, é uma competência que ela vai se enriquecendo à medida que a experiência vai se consolidando, né? E a prova é o último entrevistado, que mostra como ele garante todas as 5 competências num único... Professora, acho que a gente perdeu você mais um pouquinho, travou um pouquinho, aham. A gente aguarda mais um pouquinho. Pode levar, já tenho. Oi, professora, agora a gente voltou a ouvir você. Talvez... Gente, mil perdões, eu não sei o que está acontecendo aqui com essa internet. É que eu vim acompanhar minha mãe num exame, por isso que eu estou capenga aqui. Tranquilo, professora. Às vezes com o vídeo desligado, ele vai funcionar carregando um pouquinho bebê, melhor o né? áudio, né? Então, fica difícil a nossa vida. Nós estamos acompanhando. Mas, bem, é isso. Então, eu convido vocês a participar das conversas, discussões. Eu vou checar a questão do vídeo, né, que a gente gravou, e aí a gente se compromete, se vocês tiverem, em passar o link do vídeo para vocês assistirem depois, e aí a gente está aqui aberto às questões, né, Rodrigo? Obrigada, gente, desculpa aí as caídas. Imagina, professora. Muito obrigada pela participação. Rodrigo e professora Maria Amélia, incrível o trabalho de vocês. Eu li ele e fui me apaixonando a cada linha que eu lia, porque é realmente
algo que toque são pessoas incríveis que realmente trouxeram essa vivência, né? Esse estilo de vida baseado no esporte, baseado no mundo dos negócios, e a gente consegue perceber essa semelhança que tem entre o esporte e o empreendedorismo, né? Acho que a gente pode ir conversando agora, se alguém quiser fazer também algum comentário. Eu trouxe algumas coisas que a gente pode conversar, que são mais elogios, porque eu achei incrível. Eu estava com a curiosidade para saber como surgiu a ideia do teu trabalho, Rodrigo, mas aí como já na sua explicação você já deixou bem clara a motivação, achei incrível também. E eu queria saber de você que fez as entrevistas, como foi essa experiência de conversar com esses participantes? Olha, a gente teve que trabalhar com uma amostra intencional. Como nossa proposta era trabalhar exclusivamente com presidentes de empresas, eles têm uma agenda muito complexa. Então, a partir da nossa experiência pregressa, autores buscamos a amostra intencional. E o mais difícil de todos foi o Lema, porque ele nem mora no Brasil atualmente. E foi bem curioso isso, que a professora Maria Amélia vai lembrar, que ela trouxe os alunos da Universidade Federal de Alagoas para visitar algumas empresas em São Paulo. E no dia da entrevista, no dia que nós estávamos visitando algumas empresas, a consultoria Integration, se eu me lembro bem, a secretária do Jorge Paulo ligou e falou: está aqui, faz a entrevista agora. Teve um detalhe, que não sei se a professora Maria Amélia vai lembrar, no dia seguinte foi o lockdown. Então, assim, sabe, se a gente não... Foi uma janela de oportunidade. Foi a última chance durante 2 anos de levar os alunos, né? Foi muito interessante isso. E é muito legal, essa vivência é muito incrível, né? Deu tudo bem certinho no dia certo. Por isso que gerou esse trabalho muito interessante. Eu gostei muito, eu fiquei realmente curiosa com essa parte de saber como foi a interação, porque realmente são pessoas bem ocupadas, né? Muitas coisas para se fazer. E eu achei muito bacana. Parabéns para vocês dois pelo trabalho. E com certeza fiquei bem interessada pelo livro, vou procurar. Mas alguém teria algum comentário para fazer, alguma pergunta? Eu acho que é isso, Rodrigo. Professora Maria Amélia, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Rodrigo. Eu vou passar para a próxima apresentação. Eu só vou procurar uma mesa um pouquinho mais longe, porque todos os debatedores aqui, eu acredito que vai dar alguma interferência, tá bom? Aí o próximo é o Newton. Só um minutinho. Tchau, pessoal. Tentei achar mais um cantinho mais longe. Desculpem pelo transtorno. Agora a gente vai passar para o próximo trabalho, que é o do Newton. Só um minutinho. Aqui é expectativas empresariais frente ao início da pandemia do Covid-19, evidências empíricas do Brasil. Eu já vou colocar o vídeo aqui para vocês, para a gente acompanhar. Só um minuto para compartilhar a tela com vocês. Apresentaremos aqui o trabalho Expectativas Empresariais frente ao início da pandemia da Covid-19, evidências empíricas no Brasil, cujos autores são Gustavo Henrique Silva de Souza, Newton César Lima,
Ana Cláudia Gonçalves de Sá Jardim e Jorge Arthur Peçanha de Miranda Coelho. Para contextualizar o nosso trabalho, é preciso inicialmente refletir sobre o contexto da pandemia da Covid-19, que entre janeiro de 2020 a janeiro de 2022 foi responsável por 5,5 milhões de mortes e mais de 343 milhões de casos. Logo no início da pandemia, medidas de prevenção e supressão do contágio da doença foram tomadas. Por exemplo, o distanciamento social, o fechamento de comércios e ambientes públicos e o home office, ou trabalho remoto. Essas medidas, de algum modo, impactaram profundamente nos ambientes organizacionais e empresariais, geraram inquietações, decisões abruptas e não previamente planejadas, crises financeiras às empresas, assim como inadimplências e a necessidade de demissão de colaboradores. No texto, temos como problema de pesquisa como o início da pandemia da Covid-19 influenciou a tomada de decisão de empreendedores, especialmente no ambiente organizacional e mercadológico. E especificamente, poderiam os valores, por exemplo, necessidades e prioridades, e a capacidade de adaptação, por exemplo, explicar o processo de tomada de decisão dos empreendedores? Partindo do problema de pesquisa, temos como objetivo geral investigar as expectativas empresariais frente à pandemia da Covid-19 por meio de evidências empíricas de práticas comerciais no Brasil durante o início do período de distanciamento social. Como objetivos específicos, temos testar a adaptabilidade cognitiva e os valores humanos como preditores do processo de tomada de decisão entre empreendedores e testar se o contágio com Covid-19 ou a proximidade com a doença impactou nos construtos investigados. Portanto, temos como referencial teórico dois conceitos chaves: os valores humanos, que são os princípios guia das ações individuais e ou coletivas e expressam as necessidades humanas, funcionando como orientação geral para o comportamento, e a adaptabilidade cognitiva, que traduz-se na capacidade de compreender e controlar o pensamento, isto é, ideias e decisões, de forma autorregulada e planejada, permitindo flexibilidade, agilidade e adaptação de aprendizagem. Outros estudos já apresentam, inclusive, a aplicabilidade desses construtos na predição do comportamento empreendedor. Assim, desenvolvemos um estudo de caráter descritivo e de abordagem quantitativa, em que participaram 313 empreendedores brasileiros, sendo 55% do sexo masculino, e oriundos de 26 estados brasileiros, sendo com maior incidência os estados de Minas Gerais e São Paulo. O procedimento amostral foi não probabilístico, com coleta de dados por acessibilidade entre 23 e 30 de abril de 2020. Após a aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, foram enviados e-mails ao nosso público-alvo, isto é, empresários potenciais respondentes da nossa pesquisa. Junto com o questionário, foi enviado também um termo de consentimento livre esclarecido. Aqueles que optaram por participar da pesquisa levaram em média 17 minutos para responder aos questionários. Foram aplicados, então, 4 instrumentos de pesquisa. Primeiro, a escala de expectativas empresariais frente ao distanciamento social, desenvolvido especificamente para este estudo, o questionário de valores básicos, a escala de adaptabilidade cognitiva e um questionário sociodemográfico. Para analisar os dados, estes foram tabulados e processados no PSPP, que é um software livre da GNU. Foram realizadas também estatísticas descritivas, a regressão linear múltipla, teste de Mann-Whitney e o fator de impacto D de Corre. Analisando os resultados descritivos das expectativas empresariais frente ao início do período de distanciamento social, verificamos que os empreendedores investigados apresentaram interesse em manter suas atividades comerciais de forma ativa. Em geral, planejando novas formas de atendimento aos seus clientes, ou aumentando o nível de controle financeiro do negócio, e pensando novas formas criativas de lucrar e continuar gerando renda nesse período.
Além disso, os empreendedores mostraram medo e ansiedade em relação aos possíveis impactos que a pandemia poderia causar em seus negócios, evitando, portanto, ter prejuízo financeiro durante este período de distanciamento social. Por meio da regressão linear múltipla, verificamos que os fatores realização e experimentação oriundos do questionário de valores básicos e o fator orientação por metas da escala de adaptabilidade cognitiva foram preditores das intenções comerciais dos empreendedores investigados ali no início da pandemia da Covid-19. Isso significa que metas e objetivos previamente estabelecidos por estes empreendedores foram norteadores de sua decisão e opção por manter seus negócios de forma ativa, bem como testar novas formas de produzir. Ao analisar se a confirmação ou suspeita de contágio com Covid-19 entre os empreendedores investigados influenciavam suas respostas, verificamos que empreendedores acometidos com a doença apresentavam menos interesses e intenções comerciais durante o período da pandemia. E também passaram a priorizar mais o apoio social e mais os valores relacionados à saúde, bem como menos necessidade de êxito. Por sua vez, quando havia suspeita ou confirmação de contágio com Covid-19 entre os colaboradores, os empreendedores investigados apresentavam também menos intenções comerciais durante a pandemia e menor controle sobre as atividades organizacionais. Podemos destacar como achados gerais a necessidade de sobrevivência dos empreendedores investigados e o foco em metas financeiras e organizacionais, bem como o interesse na continuidade das atividades comerciais com ampla disposição a adaptações. Isso porque muitos deles estavam preocupados com o bem-estar familiar ou evitando ou tentando suavizar prejuízos financeiros. Como achados adicionais, podemos destacar que os valores realização e experimentação se mostraram preditores das intenções comerciais durante a pandemia. Além disso, os empreendedores investigados mostraram como valores prevalentes a saúde, a sobrevivência e o apoio social. Também é preciso ressaltar que, em condições de contágio ou proximidade com a doença, os empresários passaram a demonstrar preocupação e cautela, além de decisões mais ponderadas. Nossas referências. Então, vamos lá. Newton, se quiseres comentar algo sobre o trabalho, a gente ainda tem uns 8 minutos aí, a gente pode conversar sobre ele. Se quiseres fazer algum comentário inicial. Ótimo. Primeiro, bom dia a todos vocês. Prazer poder estar aqui no SEMEAD, prestigiar esse evento. Era para estar aqui comigo o professor Gustavo, quem apresentou esse vídeo, quem fez a gravação. Ele não pôde estar. E até tentou, teve problema de acesso, Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido bem no início lá da pandemia, foi feito, as coletas foram feitas lá em abril, Lembrar que dia 17 foi anunciado que sairia um decreto de estado de pandemia no país, e me parece que isso foi numa sexta, E numa segunda-feira, então houve aí, foi dia 20, houve a publicação desse decreto. E aí tudo parando, nós todos passamos por essa situação. E aí nós começamos a nos debater sobre o que pesquisar envolvendo empreendedorismo, essa situação toda no início. Aí onde surgiu essa ideia da temática, expectativas empreendedoras frente ao início da pandemia. Tanto é que a coleta dos dados a gente caminhou via e-mail, foi uma maneira mais breve que encontramos em época. Foram cerca de 2.000 e-mails encaminhados. E dentre as amostras que nós coletamos e consideramos válidas, foram 313. E aí a gente pôde trabalhar em cima desse número, Ela calcou, esse trabalho ele foi calçado, sobre a ideia de testar aí a adaptabilidade cognitiva,
e também os valores humanos, né? A gente se baseou assim, em duas teorias, né? Que uma é a prioridades, né? E outra a capacidade de adaptação dos empreendedores, aí, sobretudo com questões envolvendo o planejamento. E a ideia aí era saber se esses eram os preditores aí das expectativas empreendedoras nessa situação, nessa circunstância pandêmica, né? Então, iniciamos com o contexto da pandemia, né? E tentar compreender se esses empreendedores aí estavam, como é que eles estavam face às expectativas aí de adaptação e sobretudo aí no que podemos testar, né, de valores e adaptação cognitiva, né? Bom, fizemos um questionário, o questionário até foi longo, a gente viu que, em média, deu 17 minutos de resposta, né? Então, as 313 pessoas aí, deu mais ou menos essa média. E muitos deixaram de responder, muitos mesmo, por conta da dimensão do questionário, né? Que era bem longo. E esse questionário a gente pegava também, querer entender se lá na empresa o empreendedor teve o contágio, né? Ou se algum funcionário também teve contágio. E a gente também tentou avaliar por esse caminho aí quais eram as reações nessa circunstância, né? Bom, aí houve a análise da validação fatorial, né? Do questionário aí do que fomos coletando, né? Os fatores, que é onde o Gustavo iria estar aqui para explorar um pouco mais sobre essa aplicação do método da regressão linear. Nessa a validação fatorial que foi desenvolvida com o questionário, então foram extraídos aí os fatores, né? E os resultados que alcançamos disseram que os empreendedores estão propensos aí à adaptação, né? Estavam propensos à adaptação com as circunstâncias que tínhamos apontado, né? Portanto, aí as intenções empreendedoras, que diz respeito à realização, e a realização, aí no caso, por exemplo, a vontade de fazer, né, foram confirmadas, né? A outra que também a gente destacou foi a experimentação, né? No caso aí, por exemplo, é fazer as coisas novas, diferentes, né, dentro das circunstâncias que estavam vivenciando. E um outro ponto que a gente destacou é que a adaptação cognitiva, né, ela não teve muita relação. Então, os valores sim, né, os valores humanos sim, mas a adaptação cognitiva nem tanto, tá? Talvez a gente até debateu isso ontem, que tenha sido por conta do momento, né, deles terem sido pegos de surpresa, né? Só que teve alguns dados que a gente pegou, e foram poucos, né? Por isso que ele usou o item, aquele teste U, onde eram 14 que a gente conseguiu levantar, onde tiveram contágio, ou próximo, alguém próximo na empresa que teve o contágio. Aí sim, a adaptação foi mais para o lado envolvendo o aspecto da saúde, né? Então, não muito o negócio, mas sim a saúde. Isso a gente também notou, né? Então, assim, em linhas gerais, foram esses a ideia do trabalho, né? Tentar captar essas percepções, intenções empreendedoras, expectativas nessa fase inicial da pandemia. A gente também colocou como limitação estudos até futuro, né? O fato de a gente não ter segmentado as empresas, se é pequena, média ou grande empresa. A gente simplesmente foi por acessibilidade, dentre as 2.000 que contactamos e as 313 que reunimos aí.
É isso, eu tentei resumir aqui brevemente. Nossa, Gente, foi muito bom. eu, Eu achei muito interessante vocês conseguiram fazer bem no auge da pandemia, bem quando estava acontecendo. Às vezes agora dá de pensar num trabalho pós-pandemia e fazer algo, né, é, comparando os dois cenários. Vai ser bem interessante. Muito obrigada pela tua apresentação. A gente vai passar para a próxima, que agora nós estouramos os 8 minutos. A próxima apresentação vai ser sobre micro-entrepreneurs in the creative industry, how resilience and adaptability overcome the pandemic impacts. Nós temos a Beatriz e o Patrick que vão fazer a apresentação, né? Eu vou passar para vocês agora o vídeo deles. E aí depois a gente tem uns 8 minutos para conversarmos. Aqui, coloquei aqui no link se alguém quiser acompanhar diretamente no YouTube. E eu vou passar agora. Só um minuto. Patrick Lessa, eu vou apresentar o trabalho nomeado como Micro-Entrepreneurs in the Creative Industry, How Resilience and Adaptability Overcome the Pandemic Impacts. Esse trabalho foi escrito por mim, pela professora Beatriz Matos e pelo professor Antônio Valdevino. Bem, a gente tentou contextualizar a situação no momento da escrita, que o comércio do mundo tem sofrido mudanças drásticas devido à pandemia e ainda vem sofrendo. E quando a gente foca aqui no país, devido ao seu tamanho continental, o Brasil e o seu tamanho continental, há uma dificuldade na sinergia entre os governadores do estado. Na época que a pandemia começou, lá para março de 2020, e só que duas coisas eram certas: o confinamento, como a principal maneira para manter as pessoas seguras, e apenas companhias que vendiam produtos essenciais, produtos ou serviços essenciais poderiam ficar abertos. E essas limitações, essas restrições acabam impactando as feiras, especialmente aquelas ligadas à indústria criativa. Então, por conta disso, os microempreendedores precisavam ser resilientes aos choques externos, e uma das alternativas foi justamente as redes sociais para esses microempreendedores. Então, o objetivo do estudo foi entender o processo de resiliência através das iniciativas dos microempreendedores da, de feiras criativas para lidar com o contexto do choque externo, que neste caso era a pandemia. Quando a gente aborda o referencial teórico, a gente segue três lentes teóricas, que é a resiliência e adaptabilidade, e também o social commerce. E aí a gente destaca que a resiliência e a adaptabilidade como importantes fatores para o sucesso de negócio, resiliência sendo visto como a capacidade de estabilizar um sistema em oposição ao impasse, e especificamente o varejo informal, como as feiras, tem que ser mais resiliente do que outros formais, por exemplo, um shopping center, justamente por conta do número de recursos e por conta do processo de planejamento, que é totalmente diferente. As feiras aqui na pesquisa, ela é vista como considerada mais como organizações sociais, com congregações étnicas, do que um simples negócio, um trabalho de negócio de compra e venda de produtos. E o crescimento, quando a gente aborda agora o social commerce, a gente dá uma ênfase nas redes sociais, que o crescimento do uso das redes sociais está transformando o mercado. E aí a gente destaca que o social commerce é uma combinação de atividades comerciais e sociais. Já em relação ao método, a gente, como principal pergunta de pesquisa, é como foi o processo e de que maneiras os
os microempreendedores foram resilientes para lidar com as medidas governamentais. E, então a gente entrou em contato com os comerciantes da Feira Cariri Criativo, que é uma feira desenvolvida de um projeto da Universidade Federal do Cariri, e também a Kazuka, que é uma loja colaborativa desenvolvida e idealizada por um ex-integrante da Feira do Cariri Criativo. Então, a gente fez como estratégia de pesquisa, a gente utilizou o estudo de caso, baseado no stake, e para coletar os dados, a gente entrevistou os microempreendedores e também fizemos um levantamento dos decretos governamentais durante a pandemia. E como análise, a gente fez uma análise de conteúdo seguindo o Bardanha e também uma análise de tema, ou análise temática, seguindo Iris, Brown e Clark. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente entrevistou 12 pessoas, sendo 8 ex-integrantes da Feira Cariri Criativo. Por que ex-integrante? Justamente por conta que a pandemia fechou a Feira Cariri Criativo. Não era possível abrir a feira porque nos decretos diziam que a feira não vendia produtos ou serviços essenciais. E aqui são os novos comerciantes que, por conta da pandemia, também entraram na indústria criativa, começaram a produzir seus produtos e vender de forma online. E também na Kazuka. Como resultado de discussões, a gente encontrou 3 grandes temas, que é a importância da feira cultural e da indústria criativa, como é que os comerciantes viam a feira, e aí eles abordavam muito a questão da economia, da cultura e do espaço. Outro grande tema também é a resiliência e adaptabilidade dos comerciantes, que eles abordavam muito a questão do choque externo, suas mudanças e a consciência também dos decretos, que era um mal necessário, e também as soluções geradas pelo social commerce durante a pandemia, que é justamente a interação, a necessidade do social commerce, mas também a limitação do social commerce. Vocês podem ver aqui que esses retângulos que têm a cor bege são os ex-comerciantes e o azul são os novos comerciantes. Quando tem aqui mesclado, né, é porque os dois grupos abordaram sobre isso. Por exemplo, na economia eles abordavam com que a feira é impulsionador da indústria criativa. Somente os ex-comerciantes falaram da economia colaborativa, só que alguns diziam que a feira criativa, Cariri Criativo, não era colaborativo, mas outros diziam, ou seja, ao redor desse retângulo, vocês podem ver que há alguma diferença. Como, por outro lado, a gente pode ver que na cultura há uma representação cultural e regional de ambos os grupos e eles se sentiam orgulhosos, de fato, que estavam representando aquele local. Então, há aqui uma semelhança, uma similaridade entre os grupos quando se fala desse tema em específico. E aí a gente pode ver também no espaço, a gente pode ver na resiliência que o choque externo, para alguns foi uma oportunidade, para outros, porque viram a oportunidade de vender mais por meio das redes sociais, já outros ficaram meio que perdidos, principalmente os ex-comerciantes, justamente porque eles não sabiam o que fazer caso a Feira Cariri Criativo fosse fechada. Então vocês podem ver que esse modelo assim, conceitual, ele destaca cada um dos temas. Aqui na figura 2 é a linha do tempo dos decretos. Como eu falei, a gente coletou os decretos e viu que durante meados lá de março, abril, maio, teve um crescimento da luta contra o Covid, ou seja, os governadores, o governador do estado começou isso aqui tem que fechar, muita coisa tem que fechar. Já passando para agosto e dezembro, teve aqui um crescimento, como vocês podem ver, da flexibilização. Pode abrir isso aqui, mas determinada hora, pode abrir isso aqui só durante a semana e etc.
e a atividade remota, que é essa linha verde, que ela não foi tão destacada, mas ela sempre teve durante a coleta dos decretos. Nas conclusões foi identificado que a gente percebeu que vários temas mostrando que os microempreendedores, a visão dos microempreendedores em relação à pandemia, os microempreendedores começaram a migrar para os seus negócios para o social commerce. O social commerce é uma ótima ferramenta para atender às necessidades de vendas, só que a ausência daquele calor da feira, da atmosfera, da interação existente na feira, encoraja os comerciantes a retornarem ao ambiente físico. E como limitação, a gente destaca que o objeto de estudo é limitado para apenas uma região e nós recomendamos cobrir diferentes áreas geográficas para entender como outros comerciantes têm adaptado à pandemia. Além disso, pesquisas quantitativas podem validar diferentes modelos justamente devido ao desenvolvimento do nosso modelo conceitual. Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação, e é isto. Certinho. Muito obrigada, Patrick e professora Beatriz, por enviarem o trabalho. Como passou 2 minutinhos dos 8 minutos, a gente tem 6 minutos para comentar sobre ele. Eu gostei muito do tema também, porque a economia criativa é algo que chama atenção para a gente. E para vocês conhecerem e entenderem as dificuldades e o contexto desses empreendedores. Foi muito interessante. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Sobre o trabalho? Fiquem à vontade. Me ouve? Tá me escutando? Não, era só para... Sim, de fato, o tema é bem importante. E quando a gente começou essa pesquisa, foi mais de interesse em... eu preciso aprender outros métodos, porque eu venho de uma visão muito positivista, questionário. Aí eu conversei com a professora, vamos fazer um artigo qualitativo, que a professora Beatriz tem uma expertise bem maior, bem assim, bem desenvolvida sobre pesquisas qualitativas. E aí a gente viu essa oportunidade também, como o Newton falou, a gente chegou na época da pandemia, já que o Newton foi um pouco no início, a gente já estava lá na pandemia, não tinha como fazer entrevista presencialmente, então foi um desafio. Voltou? Voltei. Temos um problema com a sala, pessoal, desculpem. Pronto. Então, é só para destacar o desafio dessa pandemia, e é algo interessante. E a indústria criativa tem muito espaço assim, para a gente desenvolver ainda trabalho sobre. Professora Beatriz? Eu queria comentar, né, que a gente, enquanto núcleo, vem fazendo esse esforço de entender esse contexto a partir dos microempreendedores. Esse tem sido o nosso foco desde 2018 para cá. E nessa época do trabalho foi muito bom, porque o Patrick é um aluno muito dedicado, né? Foi muito bom para a gente, né? Para os empreendedores nem tanto, porque a gente muitas vezes ficava nessa reflexão, né? Sobre, nem todos os negócios, nem todos os empreendedores, eles conseguiram vivenciar a pandemia da mesma forma, né? Então, essa era a grande reflexão da gente, até porque as próprias medidas que eram impostas, elas, né, a gente começou a refletir, o que é essencial, né, para se manter aberto. E muitas vezes os shopping centers, eles eram abertos e as feiras livres não podiam, ou feiras criativas não podiam funcionar. Então, isso foi a grande motivação do trabalho, só para a gente explorar um pouco o contexto, né, e aí a gente entender, né, por curiosidade, eu acho que esse foi o maior achado aí da ideia,
é que não foi ruim para este grupo que nós pesquisamos, né? Para este grupo, eles conseguiram passar por esse processo, claro que com dificuldades, né? Talvez aí para pesquisas futuras, a Feira Livre, por exemplo, que não está no contexto de feira criativa, tenha sofrido muito mais esses impactos, né? Mas agradecer ao Patrick, porque ele se dedicou muito a esse trabalho, inclusive já começou a escrever inglês, ainda era graduando, então tenho muito orgulho desse rapaz aí, né, de jovem pesquisador também, e muito feliz de estar aqui partilhando com vocês esse trabalho, porque a gente sempre tem essa ideia de também conversar com os nossos, não só com nossos pares, mas a gente vem trabalhando muito com os nossos sujeitos, os nossos, que na verdade a gente tem estabelecido relações com essas pessoas, né? Não é só a pesquisa, né? A gente faz, sim, pesquisa, extensão, tudo junto com eles, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir mais sobre pequenos empreendedores, que até pouco tempo, dentro do contexto da administração, a gente até falava negócios informais e não era discutido teoricamente o que essas pessoas já estão fazendo há muito tempo, principalmente no nosso contexto, que a tendência é que nós temos mais pequenos empreendedores e microempreendedores, da desindustrialização que a gente vem sofrendo nos últimos anos, né? Então, é isso. E agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando. Muito bacana, eu gostei bastante do trabalho. Microempreendedorismo chama bastante atenção, porque realmente, até algum tempo atrás, a literatura não dava tanta atenção, os pesquisadores não tinham tanto espaço. Eu acho que no Brasil, principalmente, é um campo tão vasto para se explorar e tem tanta coisa legal que pode acontecer, tanto na parte acadêmica, tanto na parte gerencial, para a gente estar apoiando esses microempreendedores. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, foi incrível mesmo. Pessoal, alguém da sala gostaria de fazer alguma pergunta? A gente ainda tem 2 minutinhos. Certinho. Então, gente, obrigada pela participação de vocês. Agora a gente vai fazer a apresentação do trabalho do professor Bruno. Só um minuto que eu vou abrir aqui. And the role of fear of failure on students' entrepreneurial intentions. Eu vou fazer a apresentação do vídeo. Da mesma forma, eu vou colocar aqui o link se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube também. Só um minuto. The Role of Fear of Failure on Students' Entrepreneurial Intentions. Os autores, professores José Milton de Souza Filho e Bruno de Souza Lessa, da Universidade de Fortaleza, a professora Elizabeth Imperatriz Garcia Salerosas, da Universidade Privada del Norte e também da Universidade Peruana Unión, e, por fim, a aluna do doutorado da Universidade de Fortaleza, do Programa de Pós-Graduação em Administração, Jéssica Lages de Castro Rodrigues. Esse trabalho tinha como objetivo central desenvolver um entendimento maior dos processos que envolvem o comportamento empreendedor e, para isso, resolvemos integrar o medo do fracasso e o arcabouço também do empreendedorismo junto com a teoria do comportamento planejado. No escopo desse estudo, o medo do fracasso foi considerado uma emoção base por conta do seu papel fundamental em outros estudos e também aqui ela é definida operacionalmente como um fator psicológico que inibe o empreendedorismo. Então, nossa pergunta de pesquisa se tornou, virou, né, e na verdade é consistida da seguinte questão, como o medo do fracasso influencia as intenções empreendedoras. Metodologicamente, o estudo ele foi desenvolvido na América Latina e compreende uma amostra de 979 alunos de ensino superior de 4 países, né, Colômbia, México, Peru e Brasil. Além disso, nós acreditamos que o estudo contribui em 3 direções. Primeiro, para a teoria, para analisar o medo do fracasso numa perspectiva multidimensional, né, e dando suporte ao argumento de que o medo do fracasso reduz as intenções empreendedoras, uma vez que essa emoção funciona como um mecanismo que faz com que os empreendedores não engendrem as suas intenções. Existe também uma contribuição prática, na medida que sugerimos que modelos educacionais mais passivos, tratando o aluno como um ente que só recebe conhecimento, não seriam tão efetivos quanto modelos de aprendizagem construtivistas, no qual
o foco seria ajudar os alunos a construir o conhecimento de maneira co-criada com as instituições. E também nós temos uma contribuição no âmbito da política pública, uma vez que nós sugerimos que os designers, aqueles que deliberam sobre as políticas públicas, examinem as diferentes nuances e que levem em consideração o medo de empreender, mas mais especificamente o medo de fracassar, perdão, não o medo de empreender, na verdade, o medo de fracassar no âmbito da tentativa de empreender. E leva em consideração principalmente como a sociedade influencia. Sobre o referencial teórico, a gente trabalhou primeiro a teoria do comportamento planejado, considerando suas 3 variáveis, o controle do comportamento percebido, a atitude e as normas subjetivas, e o medo de empreender, o medo do fracasso em empreender, né? Entendendo o medo do fracasso como um construto formativo de natureza multidimensional. Nós trabalhamos 4 hipóteses. Primeiro, que o medo do fracasso influencia a atitude negativamente, que o medo do fracasso influencia o controle do comportamento planejado negativamente também, e influencia também, que a atitude, influencia as intenções empreendedoras positivamente, e por fim, que o controle do comportamento planejado influencia positivamente as intenções empreendedoras. Em termos de método, né, a amostra foi coletada, no total foram totalizadas 979 respostas válidas, né, e aí, em termos de procedimento estatístico, foi utilizado uma modelagem de equações estruturais com a técnica PLS, no caso aí por conta da ordem dos construtos, né. Em termos de resultado, as hipóteses H1, H2, H3 e H4, de acordo com como é possível ver, elas foram suportadas, ou seja, elas foram aceitas, né? Mais especificamente para a amostra brasileira, o medo do fracasso ele influencia negativamente a atitude, o controle do comportamento percebido, porém as intenções empreendedoras foram positivamente influenciadas pela atitude e pelo controle do comportamento percebido, a intenção empreendedora, no caso. Então, as 4 hipóteses são válidas, né, foram suportadas para a amostra brasileira, amostra de alunos brasileiros. Para a amostra de alunos colombianos, por outro lado, o medo do fracasso não influenciou a atitude e o controle do comportamento percebido também não influenciou, o medo do fracasso, não influenciou nem a atitude nem o controle do comportamento percebido. Por outro lado, as intenções empreendedoras são positivamente afetadas pela atitude e pelo controle do comportamento percebido, o que dá um suporte na amostra colombiana para as hipóteses H3 e H4, porém H1 e H2 não receberam suporte, não foram suportadas. Para a amostra mexicana, o medo do fracasso influenciou a atitude e o controle do comportamento percebido negativamente, mas a intenção empreendedora foi positivamente afetada pela atitude e pelo controle do comportamento percebido. Então, H1, H2, H3 e H4 também foram suportados para a amostra mexicana. Já para a amostra peruana, o medo do fracasso influenciou a atitude negativamente e não teve significância estatística o controle do comportamento percebido. Entretanto, as intenções empreendedoras foram positivamente influenciadas pela atitude e pelo controle do comportamento percebido. Nesse caso, para a amostra peruana, H1, H3 e H4 foram suportadas e H2 não. Então, assim, primeiro, no escopo dessa pesquisa, é preciso ressaltar que o medo do fracasso foi considerado um construto formativo, né, composto de outras formas de medo, e nesse contexto, mesmo que o medo do fracasso tenha afetado a atitude e o controle do comportamento percebido negativamente, esse fator não gerou um impacto negativo na atitude, né, e nesse efeito não gerou um impacto negativo na atitude nem no controle do comportamento percebido, que permaneceram positivos. Então, esse resultado permite interpretar que uma pessoa pode até ficar com medo de começar um negócio, mas esse medo não é o suficiente para que ele não se torne um empreendedor. Então, o medo do fracasso influencia o comportamento percebido negativamente, mas não substancialmente, né? Então, assim, significa que a pessoa está a par das suas habilidades e resolve empreender mesmo com medo, né? E esse medo ele não reduz a intenção empreendedora dos alunos da amostra. Então, assim, por mais que a pessoa pode até ter um momento de dúvida em relação às suas habilidades, ela continua
né? Nesse perfil, o aluno latino-americano, ele continua tentando empreender mesmo assim, né? Então, considerando que as hipóteses foram suportadas, a gente, os nossos resultados permitem corroborar, né, os resultados que na amostra geral foi testada. Então, o medo do fracasso tem uma atitude, um efeito positivo, um efeito negativo e chama insignificante, que é, no caso, a H2 também recebe suporte. No caso, os resultados também corroboram para o suporte às hipóteses 3 e 4, mostrando que a atitude teve um efeito positivo e significante nas intenções empreendedoras e que também o comportamento percebido também teve uma significância e um efeito também importante. Então, de acordo com nossas conclusões corroboram com aquilo que foi dito, né, em relação às contribuições, a contribuição no âmbito da teoria e das políticas públicas. Bacana, Bruno. Professor, se quiser fazer o comentário, nós temos 8 minutos para conversar sobre o trabalho. Pode ficar à vontade para, se quiser comentar sobre as suas motivações e alguns aspectos do trabalho. Vocês me escutam? Me veem? Alô? Ouvindo bem, aham. Está ouvindo? Tá certo. Bem, o trabalho iniciou, Silane, no início a gente começou a coletar os dados, né? E, na verdade, contextualizando, esse trabalho é fruto do projeto de tese da Jéssica, que é aluna do professor Milton Souza, que é um dos testados aí como autores. E esse trabalho já foi modificado, a gente teve que retrabalhar as hipóteses, porque ela queria trabalhar com medo e paixão empreendedora, e a gente viu que dentro do aporte teórico que a gente estava trabalhando, o medo fazia mais sentido, e também depois disso a gente conseguiu a colaboração da professora Elizabeth, radicada no Peru, e aí conseguimos também coletar dados no México e na Colômbia também, e a partir daí conseguir essa amostra de quase 1.000 respondentes, né? E o nosso foco era ver o quanto que o medo era esse construto multiformativo, né? Ou seja, composto de várias instâncias diferenciadas, que nos permitissem entender quais as especificidades do medo de empreender aqui na Latinoamérica. E o que ficou patente nos nossos resultados, assim, sendo mais resumido, né, considerando o tempo que a gente tem ainda, é o fato de que, embora exista o medo, ele é mais orientado a como eu vou ser percebido, o medo de fracassar, no caso, né? O quanto que isso vai ser percebido pelos meus pares, socialmente falando, né? O quanto que a minha família vai me ver com maus olhos porque eu fracassei, quanto os meus amigos, enfim. A preocupação, se eu tenho a possibilidade real de falhar, não é tão patente quanto vai ser a resposta social a isso. Então, fundamentalmente, o artigo vai tratar disso e vai mostrar que isso no cenário latino-americano, né, tem uma certa regularidade, embora, claro, você vai ter uma nuance que vai diferenciar um pouco no cenário colombiano, vai aproximar o cenário brasileiro ao cenário colombiano, né? Você vai ter umas diferenças regionais que podem ser agregadas dentro de uma similaridade maior do que propriamente a diferença. Então, inclusive, esse artigo é um artigo que demorou um pouco para sair exatamente por essa questão de amostra e readequação de hipóteses, porque a Jéssica estava trabalhando num sentido e a gente meio que seguiu no outro. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, muito interessante o trabalho, porque ele abrange vários países, né? E a gente percebe que na Colômbia e no Peru tiveram algumas hipóteses que não foram suportadas, que podem ser tratadas de alguma forma cultural, né? Como você comentou, algo cultural do país, e aí podem gerar até mais estudos sobre o tema naqueles países, né? Para se entender. Mas Exatamente. Muito bacana, muito legal. O artigo também li, gostei bastante do tema. Todos os 4 temas tratados aqui foram muito, muito bons, muito legais. Então, Bruno, parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de todos, né? E pela dedicação, porque foram bastante entrevistas, né? Bastante respondentes de vários lugares. Então, também teve toda a questão de traduzir para o espanhol, para o português. Então, o questionário foi bem árduo, mas teve um resultado muito bacana. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida que gostaria de conversar com o Bruno para a gente tem mais 2 minutinhos. O tempo voa por aqui. Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui na USP, aqui na FE, e
estou acompanhando todas as apresentações, com vontade de conversar com cada um de vocês. Sobre a pesquisa do Bruno, eu gostaria de ver se em algum momento ele pensou, ou junto com o pessoal que está trabalhando com ele, de trazer junto essa condição de lidar com o erro que você está tratando na sua pesquisa, com o affordable loss, né, que é um construto lá do Effectuation, que ao quanto a pessoa tolera uma perda. Talvez isso pudesse ser algo bem interessante de aproximar esses dois construtos, porque tem complementaridades, mas tem diferença. Eu gostaria só de saber se você está pensando em avançar nesse sentido, Bruno. Professor, estamos sim. A gente estava até conversando sobre isso, que a gente está pensando em submeter. Como essa amostra ficou muito robusta, né? Quase 1.000 respondentes, permite a gente fazer uma série de brincadeiras, né? Testar muita teoria nesse sentido. E algo que a gente estava pensando era tentar para além da... Porque a TPB, a teoria do comportamento planejado, já está gasta em termos... Assim, é muito válida, muito importante, seminal, mas ela já limita muito as nossas possibilidades até de publicação, né? A gente vinha trabalhando nisso porque foi um aporte que Jéssica já vinha construindo o modelo em cima e acabou, foi o que seguimos. Mas nós certamente pensamos em trabalhar com Effectuation até para poder ter uma amplitude maior em termos de publicação, pensar nos journals mais, como pode dizer, de mais alto impacto, né? Mas pensamos sim, agradeço a sua sugestão. Saiu agora, acho que 2019, isso é um artigo bem interessante, eu não tenho como mandar aqui, mas talvez a Ciliane possa, de tratar o affordable loss como uma abordagem teórica. Quer dizer, sai lá do Effectuation, tira um pedaço e a gente olha, e eu acho que tem uma relação bem interessante com isso que vocês estão tratando, né, que vem de uma outra teoria. Eu acho que tem brecha aí para avançar, tá? Parabéns para a pesquisa, parabéns aos demais também, aí por esse esforço da gente estar aí no SEMIAD, ainda nessa modalidade e trazendo o empreendedor para a conversa. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, professor Silvio, pelo comentário. Eu acabei mandando um outro artigo, mas eu vou mandar o certo aqui, só um segundinho. Obrigado. Isso, é o segundo artigo. Vou ver se eu consigo excluir o outro. Não consigo, mas vocês ficam com os dois, são importantes. Agora a gente pode temos 15 minutinhos para a gente comentar sobre todos os artigos, a gente pode terminar antes, não tem problema. Qual a junção dos 4 trabalhos que a gente viu hoje? São vários, todos do mesmo tema, por isso a gente está nessa sala, né? Mas a gente percebeu que vieram de níveis diferentes, né? Então, desde o estudante do empreendedorismo, como o professor Bruno, o trabalho dele trouxe, a questão dos microempreendedores, a influência do Covid, né? Trazendo o trabalho do Patrick e da professora Beatriz. O segundo trabalho também falou sobre a tomada de decisão do empreendedor nesse período de Covid-19, como foi. E o primeiro trabalho trazendo a ideia das emoções do empreendedor, né? Dos empreendedores, e trazendo a parte do esporte, né? Como o esporte pode influenciar no empreendimento ou não, quais essas qualidades que a gente observa nos esportistas, né? Então foram 4 níveis bem interessantes e bem bacanas. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre os 4 temas, os 4 artigos? Gostariam de falar algo a mais? Podem ficar à vontade. Olá, bom dia a todos. Não sei se me Bom dia, escutem. professora. Sim, Como é que tá? escutamos. Tudo bem? Tudo Desculpa, certinho. tudo certo. Eu estou no hospital, por isso que eu estou desse jeito aqui. Vim acompanhar o meu esposo, mas eu estou atenta, assistindo as apresentações. Eu queria, do tema, né? Então, eu sou a coordenadora líder desse tema. Eu queria parabenizar os 4 trabalhos, parabenizar a todos vocês que estão aqui participando do SEMEAD e realmente, assim, teria uma oportunidade de expressar um pouquinho de cada um dos trabalhos, mas aqui o ambiente não é muito propício para isso. Mas gostei muito, acho que tem excelentes níveis de qualidade para
colocar esses trabalhos no Top Junior. E, assim, queria dar um abraço em cada um de vocês. Eu vou tentar ainda ver a possibilidade de chegar até a USP para encontrar presencialmente quem estiver participando aí. Mas desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Obrigada mesmo. Ciliane, eu teria uma pergunta para o segundo trabalho, eu não lembro do nome de quem apresentou, mas eu fiquei só com uma Foi dúvida. o Newton. Uhum. Ok. Eu fiquei com uma dúvida se o nível de análise, mais por um comentário final dele, tá? Se o nível de análise é as organizações, né, os empreendimentos, ou se é o próprio empreendedor, porque no final até ele comentou que não controlou o tamanho do empreendimento, mas talvez o olhar mesmo seja sobre o empreendedor. Eu queria só tirar essa dúvida. Primeiro, agradeço ao professor Silva pela oportunidade. Sim, foi apenas a ideia de olhar para o empreendedor em si, não era o tamanho do negócio. Essa foi Tá, isso é importante que você leve com bastante destaque o nível de análise quando você submeter, porque senão você pode ser questionado sobre como method bias. Então, eu acho que aí você não vai ter problema, tá? Mas pensando que tem mais de um empreendedor dentro da mesma empresa respondendo, né? Então, mas se você colocar isso, que o seu foco é o próprio empreendedor, você se livra desse incômodo aí de algum revisor vai apontar para você. Era só isso, era só uma dúvida mesmo. Obrigado, viu? Por nada, agradeço. Esse detalhe no artigo ele está descrito. Eu consegui ter acesso, ele está descrito que é o nível do empreendedor mesmo. Isso. Só na questão da apresentação mesmo. Isso. Isso mesmo. Uhum. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Gente, eu vou agradecer vocês, pedir desculpas pelos barulhos do fundo, que a gente está todos numa salinha bem pequenininha, todos juntos. Desculpa se acabou atrapalhando de alguma forma. Quero agradecer vocês todos pela participação no SEMEAD, por submeter, por estar aqui, pela apresentação de todos os trabalhos incríveis. Gostei muito de ler e com certeza vão estar em journals incríveis também. Parabéns pelo empenho de vocês, pelos estudos e vamos continuar nessa jornada acadêmica. Eu vou colocar aqui no chat, tem uma salinha de network, então para a gente conhecer mais pesquisadores e trocar ideias. Eu vou colocar aqui no chat e a gente vai se vendo. Quem estiver aqui na USP hoje pela manhã, eu vou estar por aqui. E durante a semana eu vou passar também. Vai ser um prazer conhecer todos. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, viu? Obrigado. Parabéns a todos aí. Obrigada, gente.